Olá, seja bem-vindo a mais um programa Checkmate, a sua jogada semanal de entrevista aqui na tela da TV Universitária. E esse programa é produzido em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN e no nosso estúdio nós já temos os alunos do departamento também. Mas agora eu convido você para conversar um pouco conosco e conhecer, antes disso, o nosso entrevistado de hoje. Confira no vídeo. Ciro José Peixoto Pedrosa nasceu no bairro das Rocas, em Natal. Doutor em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e especialista em telejornalismo. Fez carreira na publicidade, jornalismo e radialismo. Dedicou grande parte da sua vida ao estudo do rádio e atualmente trabalha como consultor de comunicação. Depois que você conhecer o nosso entrevistado de hoje, eu vou apresentar os alunos de comunicação que vão me ajudar nessa entrevista. São eles: Michele Ariane, Elias Bernardo, Aécio Souza e Tayane Guimarães, todos do curso de jornalismo. Ciro, você é pesquisador também, não é? Como a gente viu aí no VT, resgata a área profissional e acadêmica, e esse é um diálogo muito importante. Mas eu queria fazer uma primeira pergunta, né? Pesquisador também do rádio. Nossa rádio começou com a REM, depois a Rádio Poti, né? E quando começou sua experiência e essa vontade de pesquisar sobre o rádio? Olha, uma retificação importante. Nosso rádio começa em 1935, mesmo, né, por um sonho. Luiz da Câmara Cascudo, alguns intelectuais, alguns empresários da cidade se juntaram para formar a Rádio Clube de Natal, que acabou não se tornando uma realidade. Logo em seguida, em 1938, surge, aí sim, a primeira emissora de rádio de Natal, que foi uma rádio montada pelos operários da Companhia Melhoramentos do Porto, ali na rua Presidente Passos, perto da antiga Parada Metropolitana, a casa ainda está lá, 546, onde eles montaram um biombo de madeira e passaram a fazer as primeiras transmissões com Rádio Galena. E boêmios da cidade, seresteiros, se revezavam nesse pequeno estúdio e era comum o locutor empolgado, começavam a beber e ele mandando alô para o bairro das Quintas, bairro das Rocas, e as pessoas dizendo que o viam. Até que, inesperadamente, eles receberam a visita do diretor da empresa de Correios e Telégrafos, na época, que era responsável pela gestão das emissoras de rádio. E esse cidadão fechou a rádio, que logo em seguida, esses mesmos empreendedores deram origem à Rádio Educadora de Natal, a REM, que já nasceu comercial, né? Bom, a minha experiência começou nessa rádio, que é a Rádio Poti. O meu pai era radialista, Horácio Pedrosa, era plantão esportivo, foi presidente da Associação da Crônica. E ele me levava para a rádio porque ele não queria que eu ficasse nas férias jogando bola na rua, né? Então o futebol perdeu um grande volante, atleta, né? Um grande atleta, o Palmeiras das Rocas perdeu um grande jogador. Mas eu estou feliz porque trilhei esse outro caminho, que é o caminho do rádio, que é o caminho da comunicação, e de certo modo dou sequência a esse caminho que era do meu pai. Pesquisando, atuando até hoje, né? Nessas duas áreas. Exatamente. E a gente tem uma pergunta feita pela Tayane Guimarães. Pode falar. Olá, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Checkmate. Muito obrigado pela sua presença. Professor, hoje a gente vive um contexto de transição do rádio de uma geração que era toda feita em AM e agora para a frequência FM. Na interpretação do senhor, como é que funciona isso? O urubu é preto em todo canto, seja em mono ou seja em estéreo. Né? O rádio que se fazia antes era um rádio que soava em mono, era apenas uma plataforma. Hoje a gente tem uma plataforma que não é tão nova, que é a plataforma de FM ou as rádios que são transmitidas e produzidas para a internet ou produtos de áudio que são veiculados com informação tipo podcast e outros formatos. Na verdade, não muda absolutamente nada. Por quê? Porque o rádio que se faz hoje, do ponto de vista da linguagem, é o mesmo rádio que se fazia antes. O que é que muda? Mudou a realidade tecnológica. Hoje você lança a mão, você faz uso de outras ferramentas, de um ferramental diferente do que você tinha antes. Hoje, por exemplo, é impossível pensar uma emissora de rádio que não esteja totalmente digitalizada, que não trabalhe com computadores. Hoje, com o computador, automação o tempo inteiro. O próprio custo dos equipamentos caiu muito por conta desse processo da miniaturização dos equipamentos e também do digital, que chegou com força na produção de áudio. Agora, o mais importante é que as pessoas que fazem e que façam o que farão rádio
aprendam que sem conhecer a linguagem do veículo, sem conhecer a forma como as pessoas ouvem rádio, como as pessoas consomem rádio, como as pessoas culturalmente têm uma relação, no caso brasileiro, com a voz, né, do imaginário do rádio e no caso da voz. Nós somos um povo que fala. O que une o povo brasileiro é a fala brasileira, não é o texto escrito. Nós temos a cultura de mandar, antes se mandava um e-mail, um fax, e o sujeito telefonava, telegrama, né? E se manda hoje um e-mail, diz, olha, eu mandei um e-mail dizendo isso, isso, isso e isso. Tanto é que, se você perceber, o WhatsApp, que era uma ferramenta de texto, no Brasil bombou como ferramenta de áudio. Por quê? Porque nós somos um povo que fala. E nada, absolutamente nada, supera a força da voz humana. É aí, nessa marca do povo brasileiro, que resiste à força do rádio. Mudou a tecnologia, mas as pessoas continuam falando, as pessoas continuam ouvindo. Antes se ouvia em casa, no centro da sala. Hoje se ouve em qualquer lugar. Hoje o aparelho celular ocupou esse lugar de centralidade. Então hoje, por onde você andar, você escuta rádio. Agora, por enquanto, o FM transmite, o celular transmite, capta sinal de FM. E aí temos um outro problema, que é também o fim de uma era, o fim da era do rádio AM. Que essa migração, né? Esse processo de migração. Mas, Ciro, você citou uma coisa importante e significativa, né? A questão do imaginário. O rádio é um meio que produz textos para os ouvidos, mas que também produz vínculos sonoros. Então, a pergunta é, aquela época dos anos 20, 30, das vozes de ouro, né? Esse imaginário do rádio mudou, né? Não, não mudou. Hoje teríamos como citar algumas vozes de ouro? Tem Ciro Pedrosa, por exemplo, que aqui está. As pessoas que ouvem Ciro Pedrosa falando acham que ele é muito mais jovem, né? Apesar de não ser tanto. Então, eu acho que, de certo modo, essa defesa, e aí eu me permita discordar um pouco dos pensadores que acreditam que essa fusão do rádio que mostra os seus locutores ajuda, eu pessoalmente acho que atrapalha. Porque você deixa de estimular, de aproveitar uma das marcas principais, que é da linguagem sonora. Eu mando som, eu mando palavra, eu mando ruído, eu mando música, eu mando silêncio. E o ouvinte entra com a imaginação, primeiro com a audição e depois com a imaginação. Um jogo de futebol no rádio é muito mais movimentado do que um jogo de futebol na TV. Você há de convir que tem muito mais bola na trave, tira muito mais tinta da trave, né? Passa muito mais perto a bola. Só tem ataque. E os atletas também são correm muito mais. Então, os profissionais que fazem rádio e os estudantes que fazem rádio precisam entender que, se você não estimula a imaginação do ouvinte, você pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas não estará fazendo rádio. Isso é importante também para as universidades, né? Essencial. As universidades precisam pensar a linguagem, precisam estudar a linguagem, mas também precisam manter uma conexão com o mercado, com a vida, como todo jornalista deve ter. Não basta só dominar a técnica. Se eu domino a técnica e não tenho contato com a vida, jornalismo serve para a vida, comunicação serve para a vida. Rádio serve para a vida. Se eu não presto atenção nas pessoas que estão me ouvindo e que agora estão falando, porque a tecnologia permite que os ouvintes ouçam e falem, porque esse é um momento novo, conceito, aliás, iniciado com rádio, o conceito da interatividade não é dos meios digitais, vem do rádio, né? Mas hoje o ouvinte está se empoderando, ele está falando muito mais do que ouvindo, porque ele detém mais conhecimento sobre determinadas áreas do que muitos jornalistas ou muitos radialistas ou muitos comunicadores que estão lá no microfone. E aí é preciso ter humildade na academia, isso, né? No mercado, para reconhecer isso, que o ouvinte é parceiro. Esse ouvinte não é mais um ouvinte passivo, ele é um ouvinte parceiro. A Michele vai conversar com o senhor agora com uma pesquisa. Pode fazer, Michele. O senhor falou sobre a questão da mudança da linguagem e a questão do falar e agora do ver dos locutores de rádio. Isso na questão da informação, do radiojornalismo. O que as emissoras têm trabalhado quanto a inovações na atualidade? E acredita que há uma nova linguagem também no radiojornalismo potiguar? O que a gente tem visto aqui nos últimos 2, 3 anos é um processo daquilo que a gente chama de radiojornalismo de bancada.
né? Aquela ideia que se tinha antigamente do radiojornalista, do repórter na rua, descrevendo os fatos. Hoje, sobretudo por limitação econômica, né? E por uma política das emissoras, esse tipo de radiojornalismo deixou de ser feito. O que a gente passou a ter é um jornalismo feito na bancada das emissoras de rádio, geralmente feito por jornalistas que vieram de outros meios, sobretudo dos meios impressos. E às vezes trazem um jornal para dentro também, né? Pois é, ainda trazem. Ainda trazem a mentalidade, trazem o jornal impresso para ler e trazem na cabeça a mentalidade do jornal impresso. E o que é que acontece? É gente querendo fazer no rádio o que se fazia no jornalismo impresso. E essa migração não se deu por vontade própria, se deu pela falência do jornalismo impresso aqui no estado também. O rádio funciona muito como aquele personagem de um filme, eu comparo muito com um personagem que era o Highlander, né? O Highlander lutava a espada, tinha uma espada e ele tinha 400, 500 anos. E a cada vitória, a cada inimigo que ele derrotava, ele pegava a energia daquele povo. O rádio está vivendo há mais de 80 anos nesse processo. Fecha um meio, ele recebe os profissionais, ele recebe o público. Hoje as pessoas não têm mais o jornal de manhã para ler, né? Para saber das novidades, não tem mais gente anunciando o jornal. Tem o rádio, né? O rádio é esse jornal que chega na casa das pessoas cumprindo o mistério que foi desenhado por Roquete Pinto quando fez aquele texto clássico dizendo que o rádio era o jornal daqueles que não sabem ler, a escola dos que não tiveram oportunidade de aprender, o conforto dos enfermos. Então, esse princípio que Roquete Pinto defendeu lá atrás, para mim, continua muito vivo, porque a gente invoca esse papel companheiro do rádio. Não apenas companheiro para suprir a solidão, companheiro que informa, que orienta, que fala do mundo, que explica as coisas do mundo para quem está em casa. E, na verdade, o rádio tem crescido, né? Muito. Enquanto o jornal tem diminuindo, o jornalismo impresso tem fechado, as rádios estão sendo criadas, compradas. Isso, né? E as TVs também têm diminuído sua produção, porque precisamos chegar a um acordo de que, com a crise econômica, né, que se reflete também nos meios de comunicação e, sobretudo, nos meios de comunicação, o que está se vendo hoje é uma falência do modelo clássico criado no começo do século passado, em que as emissoras de rádio ofereciam produtos gratuitos, as emissoras de TV ofereciam produtos gratuitos e financiavam essa produção com o dinheiro da publicidade. A publicidade já não tem condições de financiar o jornalismo, sobretudo, porque é uma atividade cara. E o que é que a gente começa a ter, então? Sacrifica o jornalismo e aí entra-se num círculo, para mim, um círculo viciado, né? Eu tiro os ponteiros de um relógio para economizar o tempo. Não vai dar certo. Isso você quer dizer da qualidade dos profissionais mesmo? Claro, da qualidade do produto, porque o que uma emissora de rádio, uma emissora de TV, um jornal oferece é informação. Se eu não tenho profissionais qualificados para produzir essa informação, para explicar as coisas do mundo, não existe ninguém que diga, eu vou ligar o rádio para ouvir comercial. Eu vou comprar um jornal só para ver as ofertas. São poucos, né? Você compra jornal ou você liga uma emissora de TV ou uma emissora de rádio para ouvir informação. É assim que se pensa. Pode ser que existam exceções a essa regra. Rapaz, eu adoro só o break comercial. Tem gente para tudo, né? Inclusive, dono de emissoras que ficam trocando grandes profissionais. Achando que é isso, né? Achando que é isso, né? Vamos fazer um breve intervalo. E você de casa não saia daí, a gente vai para o intervalo. E já voltamos com o segundo bloco do nosso programa Cheque Mate. Até já.